Watchmen. Aquela cena da briga tá tocando de fundo What a Wonderful World, que aparentemente teria nada, mas ficou bonito a montagem como foi feita. Beleza, mas nesse caso não teve. Eu ia dar exatamente esse exemplo, dizer que no Watchmen você tem uma construção de músicas muito interessante. Sim. E nesse filme o filme não funciona. Outra coisa, o filme usa a música pra poder dar o tom. Então, por exemplo, como ele sabe que ele não consegue se definir, tipo, ele não sabe se é um filme de ação, se é um thriller policial, se é um suspense, se é um terror, ele usa a música pra construir isso. Então, por exemplo, tá numa cena de ação assim, violenta, você tá tocando, sei lá, um batidão, de repente corta pra uma trilha de romance. Porque o filme não sabe fazer o corte. Então ele diz assim, ó, vou mostrar pra você que agora é romance. Então, assim, é muito ruim, cara. Assim, mas vou dizer, se você quiser relevar tudo e se divertir, eu dei gargalhada do filme todinho. É uma comédia pra mim. Então, cara, eu dou nota 2. mesmo. Eu dou nota 2 de 10, cara. 2 de 10, assim. Eu só coloco 2 pontos. Eu acho que até metade, mais ou menos, do segundo ato, eu até tava levando a história a sério, até um certo ponto. Daí desanda. E eu acho que a escolha do ator que fez o L foi legal. Ele é um ator muito esforçado, mas ele não tinha material pra trabalhar. Nada, ele não tinha nada pra trabalhar. Não que a obra baseada não tenha, mas o Tem, diretor mas não deram material pra ele, entendeu? entendeu? Fora que o personagem, novamente, não tem construção de personagem. Então, o L, no mangá, ele é o maior detetive do mundo. E aí, lá, querem construir a mesma coisa. Ele é o maior detetive do mundo. No entanto, na adaptação, o cara que é o maior detetive do mundo, que tem uma cena, uma construção, que tudo nesse filme é expositivo, tudo. Eles não conseguem mostrar nada, é tudo expositivo. Aí, quando ele começa a expor, diz, não, o L, esse cara aqui, ele fez parte de um esquema rigoroso, um teste muito rigoroso e tal, não sei o quê. Mas é um cara que fez um teste tão rigoroso e ele perde as estribeiras por qualquer coisa, entendeu? Tipo, ele dá piti por qualquer coisa. Então, é muito maluco assim. É ruim. O Emma, suas impressões sobre esse filme e sua nota também. Sim, pronto. Eu tenho um costume muitas vezes de quando eu vou assistir uma coisa adaptada, que é realmente adaptada, por exemplo, tem filme da Marvel, né, que adapta uma coisa, mas a história realmente muda, mesmo seguindo o contexto, apesar eu gostar bastante. Então, nesse sentido, não é tão necessário assistir 2 vezes. Mas um filme que é totalmente adaptado de uma obra inteira, como Death Note, eu assisto dois lados. Eu assisto primeiro assistindo o filme em si e assistindo o nível de adaptação, né? O nível de adaptação não preciso nem falar, né? Terrível, horrível, não faz sentido nenhum, conforme eles só botaram o nome dos personagens. A única coisa é... O único ator lá que foi interessante foi a Maçã, porque o resto... O ator interessante foi a Maçã. Pelo amor de Deus, mano. Essa foi não, boa. Porque eu realmente eu faço das palavras de Lucien a minha, porque... E, tipo, tem cada cena que eu realmente ri também. Ao mesmo tempo que eu ri, eu não sei se eu ri ou se eu chorava. Porque tinha uma cena que foi ridícula, que foi ele com a garota e dizia... eu tenho esse caderno, né? Porque o filme Death Note é baseado no mangá, no qual ele tem um caderno, né? Um Death Book, por assim dizer, que quando ele anota o nome da pessoa, né? A pessoa morre. Aí, o que é que acontece? Tem que discriminar como é que a pessoa deve morrer. Isso. E a parte do processo discrimina. Porque o anime, o mangá trabalha o que é que... Como é um homem com poder. Até que ponto chega um homem com poder, né? Porque um cara com um livro desse, ele tem poder de fazer muita coisa. Né? Aí só que o filme Tô não trabalha precisando pra anotar algumas praticamente pessoas. um cara brincalhão. Ele fez isso pra conquistar uma garota no filme. Então não fez sentido nenhum, tá entendendo? É um adolescente chato, o personagem é chato. O L até gostei um pouco mais, né? Porque eu sempre dou um pé pra trás quando muda o ator assim, mas eu sempre crio esperança na atuação, né? Mas mesmo assim também não agradou. Então esse filme do Deu um, tá certo. Pois é, rapaziada. Bom, eu só vou lá fazer um pequeno adendo aqui. Lamentar, porque estreou na semana passada, na quinta-feira passada, um filme nacional Bingo, né? O Rei das Manhãs, que era baseado justamente no primeiro ator que interpretou o Bozo na TV brasileira. O filme é... Olha, o filme eu daria não, a minha nota pro filme seria 8,5, porque o filme tem uma beleza plástica, tem uma atuação fantástica, tem uns truques, umas trucagens de câmeras sensacionais. E o filme estreou na quinta-feira e saiu de cartaz na quarta. Não passou nem uma semana. O que foi? Já que você tá morrendo de rir aí? Vitinho, posso fazer uma pergunta ao meu nobre amigo? Pois não, fique à vontade. O filme foi bom ou ruim? Excelente. Tá bom, daqui a pouco a gente vai pro ranking, né? Quer dizer que quando eu falo isso, quando eu falo que o filme é bom... Quando ele diz que o filme é bom, é ruim. É, né? Ele é um espelho, é invertido. Certo. Então Aí... você tem que observar o que foi que o Omelete falou, o que foi que você disse. Não, tá, porque quando eu falo que é bom, vai ter calma. Quando eu falo que o filme é bom, me detona porque o filme é ruim, beleza. Aí quando o Omelete diz que o filme também é bom, que eu tô concordando com o pensamento deles,
Quer dizer, eles são muito errados. Engraçado. Tá bom. Quando eu Bora concordo... pro ranking da semana, meu querido. Bora. Ranking da semana, por favor. Ranking da semana. As 10 principais bilheterias dos cinemas no Brasil e no mundo. Você nem deixou eu elogiar a produção brasileira, cara. Filme nacional aí. Eu enaltecendo nossa produção. Até que enfim. Eu tô perguntando de você. Deixa eu terminar. Mas você dormiu no filme. Ali. Não dormi não. Pelo contrário, o filme é extasiante, tá? E tudo bem em relação ao Malazarte, com relação ao Desafio da Morte, alguma coisa assim, que foi uma negação. Foi muito fraco. Foi fraco. Esse mereceu passar somente 4 dias, mas esse não mereceu. Não, eu sei disso. Eu tô fazendo isso pra tirar você de Tá Mas eu vou começar a seguir o que o Luciano disse. Não brinco muito com ele, não, que ele pode ter algum derrame. Pois então, é, uma rapaz. culpa. Ó, os dois Você doentes arrisca? são eles, viu? Os dois doentes são aqui, a minha esquerda e a minha direita. Ranking nacional. Vamos Quem para você o ranking. arrisca? Em primeiro. Ah, Bora lá. Bora Quero ver se lá. Você tá ligado. Ranking nacional. Rapaz, vou dar um Primeiro. chute aí. Tá assim na sua concepção, né? Diga aí. Bingo, Rei das Manhãs. É um chute. Annabelle 2, a criação Annabelle do mal. 2. Pois é. Segunda semana, um público acumulado de 1.800.000 e vai com uma renda acumulada de 25 milhões de reais. Em segundo, a Torre Negra, primeira semana, um público acumulado de 299 mil e uma renda acumulada de 4 milhões e meio. Em terceiro, Planeta do Macaco, A Guerra, já vai na quarta semana, um público acumulado de 2 milhões e meio e uma renda acumulada de 40 milhões de reais. Quarta, tá em que posição? Tá na terceira. Terceira. Em quarto, Bingo. Aí, tá vendo? O Rei das Manhãs. Uhum. Primeira semana. Agora veja o que é que eu lhe digo. Um público de 64 mil alunos de Brasil. Realmente. Veja aonde eu quero chegar. Está com uma renda acumulada de 1 milhão de reais. Em quinto, Uma Família Feliz. Segunda semana, um público acumulado de 126 mil e uma renda acumulada de 1 milhão e 800 mil. Em sexto, Meu Malvado Favorito 3. Nona semana, um público acumulado de 8 milhões e 800 mil e uma renda acumulada de 125 milhões de reais. Em sétimo, Valéria e a Cidade dos Mil Planetas. Terceira semana, um público acumulado de 479 mil e uma renda acumulada de 7 milhões e meio. Caraca, bicho. Em oitavo, João, o Maestro. Segunda semana, um público acumulado de 61 mil e uma renda acumulada de 1 milhão 152 mil reais. Em nono, Durkink. Quinta semana, veja um filme como Durkink, um público acumulado de 771 mil. Aí você veja as comparações quando o filme puxa muito para o lado cultural. Porque Durkink vai ser indicado ao Oscar, né? Sim. Está com uma renda acumulada de 14 milhões de reais. Aí vem, em décimo, Na Mira do Atirador, que eu assisti. 17. Assistiu? Na Mira do Atirador, recomendo. Filmão. Muita gente não entendeu o filme por um motivo. Que ele, por ser um filme curto, só de 90 minutos, dá 1h30, e é um cenário único, Sim. mas se fala de um atirador fantasma, que realmente é aquele atirador que em Snipe, aquele do Iraque, que aquele cara consegue matar. É contando a história dele antes. Caraca, que massa. Entendeu? Muita gente não compreendeu que ali ele seria como um segmento de Snipe. Sim. Entendeu? Para você compreender. Snipe seria o atirador americano. Né? Isso. Aí tá por 17 mil, uma renda de 342 mil reais. Isso é um ranking nacional. Tá, me veja, por favor, como é que foi a bilheteria do Bingo. Bingo. Está com uma bilheteria de 1 milhão de reais acumulado. Proporcionalmente falando, tá até bem. Isso, está em 400 salas de cinema no Brasil. Legal, né? Maravilha. Vamos lá pro ranking internacional. Ranking internacional. Em primeiro, Dupla Explosiva, com uma renda acumulada de 39 milhões de dólares. Mas vai cair. É. Ele cai. Em segundo, Annabelle, a criação Desculpa te interromper, sabe? Porque só tá em primeiro lugar por conta dos dois atores principais, só por conta disso. Ele é um filme que você ri. Sim, do início ao fim, entendeu? Mas ele vai cair. Eu acredito que para a semana a gente vai ter uma noção. E segundo, Annabelle, a criação do mal, terceira semana, uma renda acumulada de 77 milhões de dólares. Em terceiro, A Bailarina, primeira semana, uma renda acumulada de 5 milhões de dólares. Em quarto, Terra Selvagem, quarta semana, uma renda acumulada de 9 milhões de dólares. Em quinto, Roubo em Família, segunda semana, uma renda acumulada de 15 milhões de dólares. Em sexto, Durkink, uma renda acumulada de 172 milhões de dólares. Veja a disparidade cultural. Né? Em sétimo, Homem-Aranha, De Volta ao Lar, oitava semana, com uma renda acumulada de 318 milhões de dólares. Em oitavo, Beat of Dragon, primeira semana, uma renda acumulada de 2 milhões e meio de dólares. Em nono, Melwertes vs McGregor. Deve ser aquele filme, eu acho que é aquele que é político. Eu não estou lembrado bem sobre esse filme. Uma renda acumulada de 2 milhões e 400 mil dólares. Em décimo, Emoji, o filme, quinta semana, uma renda acumulada de 76 milhões de dólares.
Deixa eu fazer, você pegando esse parâmetro aí em relação à questão do Durkin, a gente tem o seguinte, na renda norte-americana ele está em que posição? Durkin que está em sexto com a renda de 172 milhões de dólares. E no Brasil ele está em nono. Em nono, com a renda acumulada de 14 milhões. E a gente tem aí o filme de João, um maestro, alguma coisa que você falou. Isso. Está em 10º lugar. Está em oitavo. 8º lugar. Isso. O que eu quero é o seguinte, o João conta a história daquele maestro que tem aquela deficiência nas Isso, mãos, né? exato. Que basicamente eu acredito que foi um filme que merecia ter sido Exatamente. até mais explorado. O que eu quero é o seguinte, você tem um filme norte-americano, onde o americano, isso eu admiro muito o norte-americano, ele enaltece os seus personagens, suas personalidades, e trabalha muito bem isso. Por que é uma prova disso, certo? E tanto é que está com mais de 170 milhões de dólares a nível de só nos Estados Unidos. Aqui a gente tem 2 produções nacionais, ou 3, vamos colocar aí Bingo, vamos colocar aí também esse filme do Maestro, tem mais um outro que agora eu esqueci o nome, que nem sequer figuram nas 5 primeiras posições. Salvo, acho que. E não tem nem renda. Exatamente, mas era aí onde eu ia chegar. Aí você não tem uma renda considerável e o principal, você não tem público considerável para isso. É uma vergonha a falta de cultura nossa. Eu vou dar um exemplo. Se botar o filme que você. Tá? Se botar o filme que você mais gosta, que é Fada, Que eu gosto. veja a renda dele e veja a renda em relação ao filme desse, que é uma biografia, um filme de Sim, ficção. exatamente. As pessoas não dão valor. Não adianta. A cultura do brasileiro é essa. Porque você. Conta a história, eu esqueci o sobrenome, João, eu esqueci, é um nome até complicado. Mas o camarada era um maestro, teve a João, deficiência. o maestro. Teve a deficiência. Exatamente, né? E de repente ele superou a própria, porque o médico disseram, não, você nunca mais vai tocar piano, nunca mais você vai tocar instrumento nenhum. E ele venceu. Pois é, rapaz. Como é que um filme desse não está aí sendo mais divulgado, mais explorado, mais enaltecido? Eu acho que foi uma homenagem muito bonita a esse maestro. Beleza? Mais alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Vamos pro intervalo? Bom, antes de ir pro intervalo, gente, semana passada tivemos a sessão Cinema e Vou Eu, que meus amigos não foram, né? Muito obrigado pela não presença de você. Salvo o Egma Filho, que estava lá presente, né? Que foi com o filme Planeta dos Macacos, A Guerra. Tivemos um público estimado de 258 pessoas, tá? Obrigado a todo mundo que participou. E foi o pontapé da abertura de comemoração dos 50 anos da Rádio Cultura. Tivemos quinta-feira um show fantástico ali no Marco Zero, com a presença de grandes nomes do forró regional. E amanhã, aí vai o convite especial para você, ouvinte da Rádio Cultura. Amanhã, dia 3 de setembro, você vai pedalar conosco, com a cultura. Participe de um saudável e divertido passeio ciclístico pela cidade em comemoração ao aniversário da Rádio Cultura do Nordeste. Concentração no Largo da Estação Ferroviária, em frente à antiga coletoria estadual, a partir das 8 horas da manhã. Serviço de saúde, apresentações esportivas e, claro, muita alegria e muita animação. Você é o nosso convidado. Reúna sua família, seus amigos e venha comemorar o aniversário da Rádio Cultura. Cultura, 59 anos, rádio do jeito que você gosta. Queria aqui uma salva de palmas para a Rádio Cultura. São 59 anos aí, do sucesso ininterrupto e primeiríssimo lugar em audiência. Mais palmas, como merece. Para o cavalo, Nilo Miranda. Não saia daí. O clube. E vamos para a live. Live. Para a live. Agora na live eu posso falar mal do que eu quiser. Misericórdia, vem pra cá, vem pra cá. Eu vou Aqui também. um pouquinho, vou puxar pra cá. As mulheres primeiro, você vai ficar aqui na frente, por favor. Por favor, aqui. Um enquadramento aí. Rapaz. Ele pode fazer as honras, viu? Menos os doentes. Não, venha pra cá. Calma, rapaz. Mas se você já tá mexendo na bolsa da menina aí, quer carregar alguma coisa, é? Ficar a bolsa no chão, né, rapaz? Não, aqui eu tava esquecendo alguma coisa pra você aqui. Você gosta de bolsa no Bem, gente, estamos aqui. Edson, pra cá. Eu? Você é a locomotiva aí, apresenta o pessoal. Por que eu tenho que apresentar? Por que você não apresenta? Não, Porque você é o os mais anfitrião. velhos, Vai. os mais velhos, Os mais velhos, tá? vai. Galera da live, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa live pelo Coração do Cinema. Isso. Breve novidades teremos. Breve novidades, muitas novidades. É a Paula Fernandes, não é a cantora, mas com certeza tem tantos anos. Dá uma salva de palmas para a nossa querida Paula. Está aqui, Obrigada. com o seu curta-metragem. E eu esqueci de apresentar a amiga dela que veio acompanhando ela, tá? Por favor, Vitória. Vitória, seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem com você, Vitória? Muito bem. Paula, seja bem-vinda. Após um longo e tenebroso inverno, ela está aqui conosco. Vamos falar O sobre Palha cinema, Nossa. né? Cinema pernambucano, cinema no sentido amplo, né? Fazer um debate aí sobre isso. Maravilha. Deixa eu chamar meus amigos, por favor. Agora já falei, agora com vocês, por favor. E hoje estamos oficializando, né? Demograficamente,
Ele está conosco. Demograficamente. Tudo bem, então, gente. Perdoe a idade. Boa tarde, pessoal da live. Eu tô doente, mas não se incomodem, então. Se incomoda esse, tá cheio de vírus aqui. Tá cheio de vírus. Enfim, desculpem, hoje vamos falar de cinema e vamos aproveitar a convidada, porque eu sou descartável. Como se nunca falássemos de cinema, não entendi. Tô doentinho agora. Doentinho, Então, tecnicamente, estou imune, né? Exatamente. Mas estou apto a transmitir mais. Então, é assim. Sinta-se à vontade. Mas boa tarde, né? A todos os ouvintes, a todos os telespectadores, assim dizer, da live. E é isso aí, eu estou bem. A principal tem que Pois é, rapaz, eu sei porque ela... E você, Rio, você vai falar não, Rio? Já falei, o programa não conhece demais. O importante aqui é Vamos prestigiar o programa, né, Clube do Filme de Época, que vale a pena, porque é o único programa aqui do Agreste que fala realmente sobre cinema e que faz relevância e que a gente deve prestigiar o cinema sempre. Paula, tua experiência no que se refere, você é formada, está se formando agora? Como é Eu que estou tá? graduando ainda em jornalismo, né, e meio que o cinema entrou na minha vida, assim, através de uma das cadeiras, né, de linguagem de audiovisual. E eu fui emergindo, assim, nos trabalhos e aí foi florando, assim, ideias a gente vem surgindo. E eu sempre gostei de cinema como consumidora, tanto de blockbuster como de cinema independente. Então eu sempre quis trabalhar com essa temática. E achei uma forma analisando o perfil do cinema hoje pernambucano, por que não falar de cinema independente? Por que não falar no sentido amplo? Por que não mostrar a visão de quem produz? Por que não mostrar a visão de quem consome? E ver as dificuldades e o ponto de vista e qual a expectativa que as pessoas têm com relação ao cinema, né? Porque ele é gradativo, ele tem suas evoluções, ele tem seus ciclos. Então, assim, o cinema ele é modificado, ele é mutável o tempo todo, entendeu? Então, assim, vai muito da sua interpretação, sabe? Como você recebe o filme, como você interpreta o filme e como a pessoa que produz também enxerga o cinema, né? Então, a gente são dois lados da moeda, né? O do que consome, o de que produz e como é distribuído isso para o público. Eu queria saber dos meus amigos aqui, curta-metragem. Constando um minuto. Pois não. Convida a menina para aqui, que isso é uma falta de educação que você deu nas costas, a convidada tem que estar aqui também. Desculpa aí, cidadão, desculpa aí. Tem que estar corrigindo a Vai caber todo mundo da hora. Não, vai acabar, a gente vai tirando os doentes. Isso, boa. A menina ficou morrendo, né? Olha, correu com medo de pegar uma doença. Tá certo. É verdade. Sim, continue. Sim, eu queria saber dos meus amigos aqui, quem é que já curtiu curta-metragens? Por que você deu um espaço pra ele? Não, é porque ele achou que você ia perguntar sobre os curtas-metragens dela. Não, eu queria saber de uma forma geral, quem aqui já curtiu curta-metragem? Não, curta-metragem Eu curto. Não, eu acho... Faltou essa piadinha, mas tudo bem. Não, eu acho o curta-metragem, ele é o tipo então, assim, eu não sei, eu acho que para quem trabalha na área, ele é... Nós voltamos. Enfim, para quem trabalha na área, eu acho um ótimo teste, para nós telespectadores também é um ótimo teste pra gente ver vários aspectos, assim. Eu acho, para mim é como escrever um conto, entendeu? É muito difícil, mas ao mesmo tempo o artista ele pode explorar muita coisa. Ok, vamos voltar pela rádio, a gente volta já aqui com a live. Faltou nosso querido Miranda que tá aproximando. Podia estar gravado hoje, né? O quê? Quatro fotos. 1h39, de volta com o Clube do Filme. Para quem gosta de cinema, esse é o seu programa. Lembrando para você que o nosso programa tem um oferecimento da Cultura Inglesa, a única com garantia de aprendizagem. Mais informações, ligue 3721-4749. E Centerplex Cinemas, se tem sessão, tem diversão no Caruaru Shopping. Nosso bate-papo de hoje, estamos recebendo com muita honra, muita satisfação, muito prazer, Paula Fernandes, que vai conversar um pouco sobre sua trajetória em termos de produção cinematográfica, mas principalmente sobre curta película. Nildo Miranda, rola aí, por favor, meu querido, a vinheta do Cine Convidados, por favor. Cine Convidados. Paula Fernandes, fala um pouco de você, o que você faz atualmente, como é que está a tua vida em termos de trabalho e tal, como é que o cinema entrou na tua vida também especificamente? Certo, então, veja só, estou no processo de transição de carreira, né, porque, na verdade, eu venho da área jurídica, né, e sempre trabalhei com direito, só que o jornalismo ele já estava presente na minha vida antes de eu vivenciar, trabalhar na área de direito. E quando eu morava em São Paulo, eu tinha interesse em fazer jornalismo para escrever moda.
E Jornalismo para escrever moda. exatamente. Escrever revista de moda, né? Sim. Falar sobre editoriais, essas coisas. E não deu certo. Aí comecei a trabalhar na área de direito, aí comecei a fazer a faculdade, e aí não tinha faculdade de jornalismo na época por aqui no Agreste. Então eu comecei a investir nessa carreira. Logo após, um tempo depois, eu decidi vou fazer jornalismo, queria fazer uma graduação nova. E aí eu entrei no curso de jornalismo, um curso totalmente diferente, um curso criativo, um curso que exige um lado menos burocrático, menos técnico, assim, a técnica é diferente, né? Seu estudo é diferente. E eu entrei em jornalismo e comecei a me identificar mesmo, assim, e ainda mesmo com foco em trabalhar com moda. Só que aí, quando eu comecei a entrar mesmo pagar a cadeira de linguagem visual, eu não imaginava que ia vingar. Acho que a cadeira me puxou, e eu, como cinéfila, sempre assisti muitos filmes, né, bastante filmes estrangeiros, nacionais também, e comerciais. Então, assim, eu comecei, assim, vou investir, porque exigia muito e eu não sabia de nada mesmo, assim, na parte técnica de produção. Então, assim, eu comecei a fazer alguns cursos, comecei a estudar roteiro, comecei a estudar planos, e estudar fotografia me ajudou bastante. E aí eu comecei a investir nisso. Então, aí foi quando surgiu a oportunidade de começar a fazer documentário, que eu acho que é o meu perfil do que fazer ficção, né? Ficção eu só fiz que foi Passos, que ele é um curta que trabalha numa linha mais experimental, entendeu? E ele participou do Festival de Cinema de Caruaru, na Mostra Estudantil, e ele ganhou o prêmio de menção honrosa o ano passado, em 2016, né? Tá, eu vou te atrapalhar um pouquinho. No caso, então, o Película não é o seu primeiro trabalho. Você já tinha feito outros dois trabalhos? Eu fiz o primeiro mesmo que eu participei, que foi através da Fundarp, né? De um curso que eu fiz, que foi documentando, que se chama WC. Eu participei junto com Laís. WC. Banheiro. O documentário que foi realizado no festival foi realizado durante o Festival de Inverno, né? Que conta a história das reações das pessoas que tiveram situações cômicas ou uma situação constrangedora dentro do banheiro químico, né? Peraí, que agora tem um título na cabeça. Peraí. Você fez um curta-metragem documentário sobre os banheiros químicos. Como é que foi essa produção e o que é que você conseguiu, entre aspas, filmar? Logicamente você não estava filmando o pessoal lá dentro. Era só... No caso, quem foi o nosso orientador foi Marlon Meirelles, né? Grande Marlon, forte abraço. Né? E no nosso grupo ele orientou com relação às câmeras. A gente usou uma GoPro dentro do banheiro, né? Para o pessoal contava suas histórias de frente, e também quando eles entravam lá e mostrava suas reações dentro do banheiro químico, né? Então, você pegava o testemunho da pessoa após utilizar o banheiro? É isso? Não, a gente chamava as pessoas, né, se elas tinham uma história para contar, e a gente já tinha instalado uma GoPro dentro do banheiro químico, e ela contava dentro a história que tinha, entendeu? E também mostrava isso, e também tinha tem outra cena também, ela saindo do banheiro, e também o pessoal, as suas reações dentro, quando você entra dentro do banheiro, qual é a sua reação, entendeu? Porque cada um tem uma história pra contar. Eu mesma sou toda atrapalhada dentro de banheiro químico, eu já passei situações... Eu tô rindo por conta disso também, cada coisa que a gente passa. A ideia, e assim, tem gente que viajava, assim, como deveria ser um banheiro químico, né? Tem gente que queria um banheiro de luxo, né? Tem gente que já foi assediado no banheiro, né? Já foi assediado, né? No banheiro químico, né? Então, assim, ela tem essa conotação bem engraçada, né? E a gente conseguiu pegar também uma francesa, né? Pra dar um depoimento. Como ela teve um problema, né? Como ela se atrapalhou dentro do banheiro, né? Então, assim, esse documentário que a gente fez no Festival de Inverno foi bem interessante, foi um roteiro coletivo, né? Eu fiquei na parte de microfonia nesse trabalho, né? Eu não estava dirigindo ainda, né? Mas cada um tinha sua função determinada lá, mas eu fiz a sinopse do documentário. Ele rodou já no Festival Curta Taquari, Festival de Cinema de Caruaru. Foi de quando ele? 2016. Ano passado. Eu fiz em 2016, fiz 3, né? 3 trabalhos, né? Você vê como estava ligado ao visual em você. Você quando começou, quase que não parou mais. Aí depois veio Passos, né?
agora, e no mesmo período, de 2016, foi que eu gravei o documentário Película, né? Que foi mais trabalhoso, né? Certo. O Passos conta a história de quem? Então, ele tem assim ele faz uma reflexão da nossa postura como ser humano na sociedade, como a gente se comporta hoje. Bauman, né, não sei se você conhece esse sociólogo, ele fala muito de sociedade líquida, né? Hoje a gente vive, a gente, por exemplo, vê as pessoas como invisíveis. A gente está aqui na rua circulando e a gente não tem tempo de olhar um para o outro, a gente passa desapercebido, a gente vive cercado de prédios, de uma solidão e... A própria tecnologia por si né? só, né? E a gente tá naquela correria e acaba não percebendo, não observando as pessoas, e Passo mostra isso através dos passos, esse corre-corre, esse dia a dia, essa rotina, né? E a percepção, e ele quer trabalhar a percepção, trabalhar essa percepção de que você é invisível para a sociedade, entendeu? Que a gente acaba vivendo naquele mundinho ali, entendeu? Ele vai, sai, vai trabalhar, acorda, vai comer, vai trabalhar, caminha, vai pro seu trabalho, volta, acontece um problema com ele, volta pra casa e está sozinho, entendeu? A gente vive numa sociedade, vamos dizer assim, líquida, né? A gente é muito, como eu posso dizer, não estou dizendo que todo mundo seja, né? Mas a gente hoje está trabalhando a imagem de outra forma, a gente vem de uma imagem no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, mas na nossa vida interior a gente tem a gente está introspectivo, entendeu? Então o Passos, ele tem essa conotação, né? E ver como a gente está olhando a sociedade hoje, né? A gente, antigamente, talvez era mais ligado a isso, né? Hoje a gente está mais voltado aos nossos interesses pessoais. Eu posso fazer... Fica à vontade, se Pronto. quiser, por favor. Pronto. Pode concluir, Paulo, se quiser. Não, já terminei. Pronto. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é sobre o WC, que eu achei muito divertido. Ele é ótimo. E como foi, apesar de você não sei se você participou diretamente dessa parte, mas como foi a captação das pessoas para fazer? Porque tem umas pessoas assim, muito divertidas. Tem um rapaz, só um rapaz lá, que ele faz assim, perguntam, né, lá, olha, o que é que você acha que deveria ter no banheiro químico? O cara dá uma viajada, por mim seria que nem um motel, tinha que ter cama e tal. Então, como foi durante o festival, eu queria saber como foi durante o Festival do Inverno de Garanhuns, como é que foi a captação das pessoas? Então, a gente fez a abordagem naturalmente, a gente ficou ali um ponto estratégico, próximo ao parque, né? Sim. E a gente abordava as pessoas, perguntava se você tem alguma história interessante sobre banheiro químico e tal. As pessoas ficavam um pouco constrangidas, né? Porque não tenho, mas você vai ter que entrar dentro do banheiro químico para contar essa história. O legal é isso. Essa é a sacada. Aí tinha gente que reagia positivamente, né? Não queria dar o depoimento. Tem gente que, sim. E a gente encontrou essa figura, né? Que ele, inclusive, ele é um profissional do direito, um advogado, né? Lá em Garanhuns, né? E ele, acho que ele foi uma das histórias mais engraçadas que foi a dele, porque né? não sei se você estava até bebendo, né? E tem uma menina legal. no final, que ela também contou uma história bem interessante, Sim. que ela é cineasta, inclusive. E ela contou que não se importava se fosse assediada dentro do banheiro, entendeu? É muito Então, assim, as interessante. pessoas reagiram Esse eu não vi. Assim, foi difícil porque a gente trabalhou, assinar, assim, foi de cara, né? A gente não selecionou, a gente foi abordando se aceitava ou não, a gente pegava, fazia entrevista, aí a gente ia perguntando e fazia as perguntas e depois a gente foi pra edição pra ver realmente quem tinha aquela história que marcava ali pra fechar. E... Quantas pessoas mais ou menos, Paulo, vocês entrevistaram assim? Porque, novamente, né, a gente tava conversando antes nos bastidores ali. A gente cortou muitas pessoas, né? porque teve depoimentos que não agregavam muito, né? Então a gente por volta de 20 pessoas. Por volta de 20 pessoas. Sobre o Passos, você é roteirista nesse? Eu roteirista e dirigi. Pronto, eu fiquei, assim, primeiro, parabéns, porque eu achei muito interessante a abordagem que vocês fizeram. Quem aqui não assistiu Passos, a câmera tá sempre no pé do personagem, né? E isso eu achei fantástico, porque cria aquela questão de não identidade, né? Aquele pé pode ser meio de qualquer pessoa. Então, mas eu fiquei uma coisa, passou pela minha cabeça. O documentário tem toda uma construção visual, tem toda uma escolha de câmera, de fotografia. Mas a minha pergunta é sobre o roteiro. Como foi pra ti sentar e escrever esse roteiro? Tipo, porque assim, se você observar,
Dá a impressão, pra quem não conhece o curta, já que você fez essa pergunta, dá a impressão que um dia a Paula chegou, vamos fazer o seguinte, gente, vamos lá, vamos começar. Olha, vou filmar teu pé, vai andando, mas a gente sabe que não pode ser assim, né? Um dia de gravação não tem que ter um planejamento. Então como é que foi escrever um roteiro desse tipo de Eu vou curta? confessar, assim, eu assisto muito filme argentino, certo? Eu gosto muito, tenho uma inspiração muito grande, eu gosto muito de filme de tramas psicológicos, sociais, gosto de filmes trata de sociedade, comportamento, e uma das referências para eu trabalhar passos, que veio essa ideia, foi Medianeiras, que é um filme argentino que fala sobre sobre essa questão. Ele trabalha ele mostra de início a arquitetura de Buenos Aires, né? Mas ele mostra como a gente, as paredes, os seus apartamentos afastam a gente vive naquele mundo. Então, assim, ele tem um relacionamento que não deu certo, a arquiteta também teve um relacionamento que não deu certo, e ele teve aquele namoro virtual, entendeu? Então, assim, cada um vivia num mundo seu mudinho, ela com, vamos dizer assim, com uma síndrome de pânico dela, ele com o pânico dele também, cada um tinha um pânico, assim, né? Porque cidade grande as pessoas têm, vamos dizer assim, mais dificuldade, são mais introspectivas, assim, né? E mostra esse caos urbano interno. Então, Medianeiras tem essa temática, então por que não mostrar, vamos dizer assim, a arquitetura de Caruaru? Não, vamos mostrar um lado de Caruaru diferente do que a gente está acostumado a ver. E mostrar que um cidadão comum caruaruense, de forma que ninguém perceba quem é, passa pelas mesmas dificuldades só que a gente tem que enxergar de um outro lado. Assim, eu tô sentindo assim, me sentindo só, eu vivo assim, mas não quero me identificar. Eu vou mostrar através do passo, a minha rotina. Porque são milhões de pessoas que se sentem assim. A gente pensa que não, mas a gente é rodeado de solidão, a gente é rodeado de problemas, né, de dificuldades. Então, a sociedade hoje, ela é solúvel. Então, assim, hoje a gente tá bem, hoje a gente tá mal. A gente tá no ônibus, mas tem uma pessoa que tá ali pensando no problema dela, tá triste, entendeu? Então, assim, ele é um reflexo do que a gente não percebe nas pessoas. Sim. Você tem que observar as pessoas para poder... Acho que é o fato de observar as pessoas, de ouvir as histórias, e você acaba pensando assim, eu vou falar sobre esse processo de convivência com a sociedade, né, do cidadão com a sociedade, né, com a sua rotina. Então, ele tem um cunho sociológico. Basicamente isso, sim, né? Sim. E a escolha de músicas, assim, porque você tem uma trilha nesse documentário fantástico, nesse curta fantástico. Então, olha aí, se você observar bem, as músicas foram de Cícero, né? Sim. Então... Que eu não conhecia e agradeço já você, porque eu passei a conhecer. Se você observar, as músicas de Cícero, ela vai contando um pouco a história. Sim. Entendeu? Então ele faz esse link, né? Já que não tem diálogo, ele é só visual, né? Fácil. Então a trilha sonora ela foi baseada nisso, para dar ao sentido, a compreensão, para a pessoa compreender a história. Sim. Então as letras de Cícero, as 3 músicas que eu usei dele, fazem referência à história. É como se ele estivesse contando a história também. Ele ajudou nesse processo de contribuição da narrativa. Só retomando a minha pergunta que eu tinha colocado, que eu não sei se, como é que você respondeu, talvez eu não tenha captado. Veja só, aí, como eu falei, a questão do roteiro. Como é que foi para você escrever esse roteiro? Tipo, foi o quê? Porque eu queria entender sistematicamente, tipo, como é que fulano acorda... Foi assim. É como um roteiro normal, assim, né? Eu já tinha planejado, assim, porque assim, esse trabalho... Eu não tinha condições técnicas. Sim. Porque ele tem defeitos técnicos. Então, tanto é que você disse que você não pôde usar, teve que ser uma câmera de mão o tempo todo, né? Foi o nosso amigo Robson, que trabalha na TV Asa Branca, foi o que filmou. E o tempo todo é muito ruim você ficar agachado, né? Sim. E no sol, muito, assim, foi difícil gravar, né? Porque a gente tava com problema, tava com 2 câmeras, mas teve que arranjar uma 3ª câmera, porque a câmera que a gente tava não era boa. E só depois que a gente conseguiu uma 60D mesmo para gravar em uma lente mais forte. E Robson, ele é muito bom, porque ele é cinegrafista, né? Então ele conseguiu acompanhar o ator fazendo as caminhadas e os trajetos, né? Pela prefeitura, pelo centro, né? Pela H-Menon. Então, assim,
Eu planejei fazer em todo ele plano de detalhe mesmo. Eu escrevi assim, um personagem, né? E ele ia caminhando, saindo de casa e, sabe, plano aberto, fechado, externo, essas coisas todas. Eu fiz que nem um roteiro mesmo, assim. Fazendo a descrição de como seria, né? Vai ser vai ser com luz, ambiente, ou sem, com luz. Isso tudo tu já coloca também no roteiro. Eu coloquei no roteiro, entendeu? O transporte, como é que seria ele saindo do elevador, o foco na hora que você está subindo no elevador, a gente burlou lá no shopping para poder gravar essa cena do elevador. Porque não pode. Não pode. Né? Então a gente entrou com a câmera escondida dentro da mochila. É bom nem citar qual é o shopping para ninguém depois, pelo amor de Deus, não cita não. E a gente gravou super corrido aquilo ali, entendeu? E foi assim, rápido. Foram quantos dias de produção assim? Um dia. Um dia. Porque Robson, ele é um cara que trabalha muito, assim, então não deu tempo. Agora, eu fiz a montagem, né? E a parte de edição, de montagem, levou mais um pouco. A montagem foi bem complicada, né? Mas a edição foi tranquila e tudo. Mas entre essa parte de gravação e de montagem, para que a obra ficasse pronta, levou quanto tempo aproximadamente? Pra montagem foi no dia seguinte já. Foi bem corrido esse trabalho. No dia seguinte eu já peguei pra montar ele. E na segunda-feira, que eu gravei no sábado, né? Na segunda-feira eu já levei pra editar. Pra editar ele teve alguns problemas técnicos por conta do computador. Então levou uma semana por aí pra a pessoa fazer a edição, né? A marca foi feita por Fernando Ronzel, que é lá de Garanhuns, né? O design. E a gente pensava que não ia dar certo. Como película também teve problemas para gravar, mas deu tudo certo, graças a Deus. E assim, o pessoal que de início não entendia um pouco da história, acho que você tem que ter uma percepção muito boa de cinema para poder entender partes, porque quem vê a primeira vez, tem algumas pessoas já isso, um monte de gente cantando, aí só tem os pés dessa galera. Não tô entendendo essa história, entendeu? Isso, assim, mas é uma narrativa inteligente, assim, pra você trabalhar a sua percepção mesmo, a ideia é essa, trabalhar a sua percepção, a sua reflexão e trabalhar, assim, trabalhar o seu olhar com relação à sociedade, o comportamento humano hoje. Principalmente porque... Não, pode falar. Esses filmes, tanto Passos quanto o WC, estão disponíveis no YouTube ou não? Não, na minha página, Paula Fernandes. Aí tá lá WC, também tá na página Documentando WC e os três estão lá na minha página. Então né? o pessoal coloca Paula Fernandes e bota o nome do filme do lado. Isso, certo. Estão lá. Paula Fernandes Passos, Paula Fernandes WC. E película tá lá também, disponível, né? Eu vou apresentar ele agora em Curitiba. Eu não me lembro o que eu ia perguntar. Mas, lembrei. Na verdade não é uma pergunta, era mais uma afirmação. Porque, assim, é interessante o que ela tá dizendo, porque quando você assiste o Passos de novo, uma segunda vez, aí você vê a escolha dela de começar mostrando a cidade, depois ela faz a escolha mostrando o pé de cima, ou seja, já para dar aquela sensação de você se entende isso. Então, é interessante porque mostra... aquilo que você estava perguntando, né? Tipo, você pode ter o curta pensado na história, no caso dela, ela tem o curta pensado numa ideia, não é isso? Exatamente. Quando eu fiz o roteiro, eu já tinha esse plano na cabeça. A câmera, ela vai subir para a janela do apartamento para dar a sensação que ele estava em casa, dormindo. E aí, quando o celular dele toca, aí começa toda a rotina dele. Rotina, né? Exatamente. Sim. É um curta sem conflitos, só tem um conflito, né? Porque normalmente... Tem muito conflito, né? E o conflito do curta, ele acontece quando ele vai atravessar a rua, ele sofre um acidente e logo de imediato ele é assaltado, entendeu? Caramba! É tudo... Não, aquela cena do atropelamento foi planejada, né? Foi. Mas eu tomei um susto na hora. Eita, pô, você não espera, ele tá andando, de repente passa a moto, como aconteceu com todo mundo já aqui. Foi Adriano Luiz, viu? Que foi um motoqueiro. Adriano, você atropelou o rapaz, Adriano? Bem, a gente vai pro intervalo comercial, mas antes, lembrando pra você o seguinte, nossa live está no ar, meu querido... Faz tempo, Não, eu tô falando... Não, a gente não falou aqui no ar pela rádio, é isso que eu tô falando. Falou? Qual é o site, pessoal, para acessar já a live? Colecionador do cinema. Isso. E teremos novidades por aí, é verdade, não? Com certeza.
Grandes novidades, né? Grandes novidades. Tapete vermelho. A partir de tapete vermelho, show de Tapete bola. vermelho. A partir de quando a previsão dessas novidades pra gente? Olha, a gente está querendo aqui ver se consegue até o início de outubro, ou antes, agora em setembro. Vai depender da montagem lá do estúdio, né? Sim, Meados de setembro, né, início de outubro, dá pra. A gente pode ser. Vamos ver, eu acredito porque... Não era pra já falar teve- porque eu já tomei não, eu dei não, só sim, claro. aqui. Mas houve alguns contratempos em termos de aquisições que houve aí, mas... Tá tudo Ninguém tá resolvendo. entendendo nada, mas Nada, mas vai brevemente, entender, não é preciso saber o que é. Continue acessando a página. Colecionador de cinema, que vai ser o maior evento de cinema do Caruaru. Negócio promete, galera. Aguarde aí, viu? Falar em evento, não perca amanhã, dia 3 de setembro. Você vai lá com a gente, com a cultura. Participe de um saudável e divertido passeio ciclístico pela cidade em comemoração ao aniversário da Rádio Cultura do Nordeste. Concentração acontece no Largo da Estação Ferroviária, em frente à antiga coletoria estadual, a partir das 8 horas da manhã. Serviço de saúde, apresentações esportivas e muita alegria e também, logicamente, animação total. Reúna sua família, amigos e venha comemorar com o aniversário da Rádio Cultura. Cultura, 59 anos. Rádio do jeito que você gosta. Bora pro intervalo, voltamos já. Não saia daí. Pois é, meu nobre amigo. As novidades São grandes, viu? são grandes. São grandes. Vocês não perdem Vou por dizer esperar. só uma coisa. Uma dica. Uma dica. As pessoas que acompanham o Colecionador de Cinema, ou que ainda não acompanham, comece a acompanhar. Procure ter no mínimo 2.000 seguidores, A pessoa em si. A É pessoa você. em si, Você que viu? tá vendo a gente. Você que tá vendo a que gente. o negócio será gigantesco. Aguarde. E além de outros programas que vão surgir ao longo do tempo, então você não perde por esperar. Continue divulgando também nossa página. Quebra esse caso pra gente, tá certo? Não é isso? É outra coisa. Você vai fazer essa aqui que eu vou aqui fazer um serviço só eu posso fazer. Isso. Vou no banheiro, eu vou no banheiro. Meu amigo Lucien, Estamos aqui. Não fique Não, aqui é ao vivo, aqui é ao vivo. Sim, vamos lá, Paula. Eu vou dar um pouco de continuidade do que a gente estava conversando ali. Veja só, você falou da questão de toda aquela estrutura que você tem para fazer esse roteiro e tal. E aí vamos passar agora para película, tá certo? Eu acredito que, querendo ou não, documentário, tudo bem, não tem uma narrativa, mas tem um roteiro. Tem. Não foi você que fez ou foi? Fui eu. E aí, como é que foi a Infelizmente, fui eu. estruturação de todo o película? Porque você estava me contando que tem todo um fundo acadêmico por trás dele, não é Tem. isso? Então, película, eu tava já planejando fazer um documentário sobre cinema, eu já vim estudando sobre cinema pernambucano há algum tempo, assim, particularmente, porque eu gosto. Eu queria saber como é que funcionava, porque o mercado é diferente do Rio e São Paulo. E aí surgiu a oportunidade de... Eu era obrigada a fazer um documentário de qualquer jeito. Sim. E eu vi a oportunidade. Curiosidade, era o teu trabalho de conclusão de curso? Não, ainda não. Ainda não. Ainda tô no quarto período. Né? Ah, tá. Aí era uma cadeira de audiovisual, né, Sim. que eu tinha que fazer. E aí eu já tinha interesse de falar sobre cinema e surgiu a oportunidade de falar sobre cinema pernambucano. E eu aproveitei a deixa de festival de cinema. Sim. E aí eu fui fazer o quê? Eu comecei o projeto, planejamento de roteiro. Uhum. Como eu comecei a ler sobre o cinema e depois o festival, eu fui analisar como era o processo do festival e ver quem estava começando a cena pernambucana, vamos dizer assim, quem são os cineastas que estavam assim, vamos dizer assim, começando a exibir suas obras fílmicas. Sim, sim. E aí depois eu comecei a elaborar o local, depois entrei em contato com o curador, depois eu elaborei as perguntas, todas as perguntas eu elaborei, Sim. entendeu? Entrei em contato com Jucineide, que é a produtora também do festival, para ela me dar a oportunidade de ter acesso a alguns cineastas. Alguns eu já conhecia, tipo Marlon Meirelles, né? Mas a outros eu abordei, tipo Adélio Lima. Eu abordei na hora, assim, no dia da abertura. Sim, Foi. porque você entrevista. O Adélio Lima, pra quem não sabe, é aquele ator que fez De Pai para Luiz Gonzaga do Pai para Filho Gonzaga. Isso. E aí depois eu agendei com outros cineastas, assim, no dia que eles iam fazer a defesa das obras deles. E aí eu conheci Carol Correia, conheci Gabi com um documentário Iluminados, e eu fui fazendo as mesmas perguntas. Sim. Só que cada um dando sua concepção e dando seu parecer sobre cinema e falando sobre sua obra, porque a intenção era também
dar oportunidade a esse pessoal que está produzindo agora, falar sobre como funciona produzir um filme, qual é o seu sentimento, né? Quais são as suas referências, né? E como eles veem o cinema pernambucano. Então, eu tive que trabalhar em cima dessas perguntas, mas eu deixei solto também para que eles, e por exemplo, de Carol Corrêa, ela faz um mote no início do documentário. Sim, é verdade. E ali não estava planejado, entendeu? Ela foi espontânea e aquilo ali foi muito maravilhoso, porque ela disse que foi através do mote que veio a inspiração dela para fazer Maria, entendeu? Então, assim, cada um teve um processo de inspiração. Marlon Meirelles já tem um histórico bem grande de documentarista, de filmes, e Adélio Lima, Bruno Goya, que trabalhou em Aquários, entendeu? Então, cada um fala da sua sensação, da sua inspiração, como é que o cinema entra. Mas, planejei a cena, como seria, o local e as perguntas, e depois como montar. E como montar, porque assim, eu usei um... Porque é diferente, né? Você estava montando um curto, agora você está montando um documentário. E é muito difícil montar, porque as respostas para casar com as outras. Exatamente. O trabalho nesse caso é muito difícil. mais extenso, muito mais complicado. É muito difícil, e não foram dias porque eu tive que assistir cada depoimento e ver o que era mais relevante ali para casar com a resposta do outro, para não ficar uma coisa repetitiva solta. Também, né? E solta, né? A resposta dá continuidade, como se fosse um texto. Sim. Entendeu? E assim, eu usei muito background, né, no documentário, e usei também os teasers de alguns deles para mostrar a obra deles, né? E assim, foi um processo maior. Para mim foi mais difícil porque eu tive que roteirizar mesmo, tive que dirigir, fui gravar também. Robson gravou, eu também gravei algumas com Marlon de manhã, com Bruno Goya de manhã. E assim, foi um trabalho bem difícil. Eu tenho uma consideração, assim, para quem quer conhecer um pouquinho sobre a cena pernambucana focada no Caruaru, acho que a película é perfeita, então recomendo, assistam. E eu tenho uma outra questão, que é: como foi que você chegou nesta pessoa ilustre aqui? Porque, pra quem não sabe, Edson está no documentário. Logo no comecinho, tomei um susto, né? A princípio, meu Deus do céu, o que é isso? O que tá fazendo aí? Mas enfim, como é que você chegou em Edson? Não, assim, eu não conhecia Edson. Eu tava gravando... Então ele não precisou pagar pra você pra participar do documentário. Aí, Adriano Luiz, que é radialista, estuda comigo, né, da Rádio Liberdade. Ele disse, olha, tem um cara ali que entende de cinema pra caramba, né? Fala com ele. Quem é, cara? Aí eu disse, quem é? Disse Edson. Aí ele foi e me apresentou Edson. Aí Edivaldo Santos falou, realmente esse cara entende de cinema. Aí foi quando realmente, vamos gravar com ele, né? Eu comecei a fazer as perguntas e aí ele foi fantástico, assim, logo de início. Ele trouxe aquela carga emocional, Edson. E, assim, foi a primeira pessoa que você entrevistou? Foi. E ele trouxe essa... E eu usei Edson 3 vezes no documentário. Então, assim, ele falou muito bem, ele delineou muito bem. Ele falou da questão mais emotiva mesmo do cinema. Os outros já falaram mais da parte técnica, de como eles veem o cinema pernambucano. Peguei depoimento do público que estava lá também, abordei as pessoas e elas toparam falar. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, situar o pessoal. Estava lá aonde? Porque lá no Festival de Cinema de Caruaru, que toda a produção foi feita durante a 3ª Mostra de Cinema de Caruaru. Eu aproveitei lá no Teatro João Lira Filho. Isso, só para deixar o pessoal situado, a localização e tal. Foi lá. Só para deixar o pessoal situado. Não, e duas cenas foram feitas na Academia de Letras, que onde Marlon Meirelles estava oferecendo uma oficina de documentário, né, que ele ensina aos jovens a produzir documentários, né, e isso é muito bom. Quem tiver a oportunidade de ver a página Documentando de Marcos Meirelles. O Marcos é fantástico. Né, ele é um grande professor, super didático, então eu entrevistei ele na Academia de Letras, isso foi à tarde, e Bruno Goya, que eu gravei com ele de manhã, né. Que aquele cenário da manhã era aonde? Porque também no teatro. Também no teatro, só que na parte externa. Na parte externa, sim. E também no roteiro eu coloquei parte externa. Exato. Agora eu vou inverter um pouco aqui a posição. Você fez a parte de entrevistar a nós entrevistados, a questão do cinema, né? E pra você? Então, como é o cinema que você vê o cinema? O que é que o cinema representa pra você? Olha, o cinema, pra mim é uma imersão. Eu interajo com o filme. Então, eu me identifico, eu gosto de me identificar com o filme, assim, tipo,
com o personagem, com a história, com a narrativa. Então eu gosto de ter um envolvimento emocional com o filme. Porque pode ser comédia, pode ser romance, pode ser um drama, mas que me traga ali uma resposta, uma reflexão. Eu normalmente gosto de filmes mais reflexivos, assim. Apesar de assistir comédia, tudo. Acho que a gente não pode ficar também focado só em coisas muito pesadas, mas eu acho que o cinema ele ensina muito. A gente trabalha. Eu assisti um filme recentemente que se chama Kiss Cry, que é um drama, e ele tem uma reflexão muito grande que fala sobre o amor, que fala sobre o amor próximo, sobre você ser solidário, se você realmente gostar de uma pessoa mesmo com todas as dificuldades, com aquela coisa toda. Então, Kiss Cry eu gosto de filmes que eu me envolva, que eu fecho os olhos assim meio. Você está imersido. Eu estou imergida ali, eu estou emocionada, eu estou chorando, eu estou rindo. Então, acho que a finalidade do cinema é isso, fazer esse papel e levar as pessoas até uma distração, mas também como ele pode ser político, né, como ele pode ser social, né, como ele pode ser para distrair. Então, ele tem um papel importante na sociedade. Eu vou interromper e voltar lá para a rádio, pro rádio. Pra rádio, pro rádio. Duas e 11, de volta com o Clube do Filme. Para quem gosta de cinema, esse é o seu programa. Lembrando para você que o Clube do Filme é um oferecimento da cultura inglesa, a única com garantia de aprendizagem. Mais informações, ligue 3731-4749. E Centerplex Cinemas, se tem sessão, tem diversão no Caruaru Shopping. Nosso bate-papo de hoje é com a Paula Fernandes, diretora do Curta Película, está falando um pouco sobre as suas experiências cinematográficas também, nas suas duas produções anteriores, até chegarmos ao Película, que é o filme mais recente dela. E antes da gente partir para isso, vamos mandar aqui a sessão abraços aqui. Vou começar, meu amigo Rio Marcondes, seus abraços vai para quem? Meu abraço vai para o Sr. Fernando da Casa Camponês. Tem que ser, né? Ele é... Sim. E agora? Enquanto você ajeita Oi. agora. Pronto. Sim. Finalmente vão deixar eu falar, né? Você tá dando um negócio desse, né, rapaz? Eu se gosto essas deixa, coisas. então vamos lá. Rapaz, Quero mandar um abraço para o Sr. Fernando Decado Sim, Camponês, senhor. a todos os ouvintes do Clube do Filme, do Colecionador de Cinema, para Renato, George, e a todos que ouvem o Clube do Filme. Beleza. Lucien? Bem, primeiro eu dou, como sempre, mandar um beijaço, muita saúde pra minha esposa que tá em Tá casa. dodói também, rapaz? Doente também. Nossa, sério? É engraçado que eu sempre pergunto pra ela, não, como é que você tá? Ela faz, tô bem. Eu fiz bem, se você tá bem, né? Quem você conta bem pior, mal, quem conta o pior, cara, faz um mês que a gente tá transmitindo vírus um pro outro. Tá? Mas isso é o amor, fazer o quê, né? E pra todos os ouvintes da Rádio Cultura, de antemão já deixo aí um grande abraço pra Fernanda convidada, porque, sem sombra de dúvida, abrilhantando muito o programa de hoje. Meu amigo Eggman. Queria mandar um abraço, né, pra minha família, né, pros meus pais principalmente, né, pros meus amigos que... Mais perto do microfone, Eggman. Pros meus amigos, né, que me apoiam nesse trabalho, né, um abraço pra todo mundo aqui, né, um abraço pra Paula Fernanda, né, e também, né, eu não falei muito porque eu não conhecia o trabalho, né, mas eu acho que foi até legal conhecer esse trabalho, né, me aprofundar mais e tal, eu vou querer pesquisar mesmo. É no YouTube ou é no Facebook? No YouTube, né? Tem eles participando, não se assuste não. Isso que me interessou ainda mais assistindo, porque eu queria ver. Mas eu fico feliz. A câmera. Paula, você não sabe sua contribuição para o cinema, quanto vai ser bom. Porque vai ter esse documentário póstumo, vai ter. A gente vai ter em todos os aspectos que participam do cinema. Vai estar no festival, eu espero, né? Também, enquanto fica lá, tu lembra dele? Quem lembra dele foi outro. Ele vai pra Curitiba agora, hein? O filme. Eu, né? assim. Não, é que a gente fala, a gente tem a brincadeira interna aqui que, sabe, então você guarda uma parte do documentário pra você botar assim, em memória. Em memória. Só pra Edson já. Vou até assim, a câmera é bem lenta em preto e branco. Preto e branco. Rapaz, tá certo. Vou mandar um abraço também a todos os assim, ouvintes, né? Tá certo. Paula, seus abraços vão pra quem? Bem, eu queria mandar um abraço pra minha mãe, pra meus pais, meu irmão e também para o pessoal da faculdade, da turma da DeVry, aí de jornalismo, pra nosso amigo Adriano Luiz, Robson também, que fizeram parte do documentário, mas eles não puderam estar presentes, né, porque eles têm um tempo bem difícil.
E queria agradecer a todos que fizeram o documentário, a Edson, a Edivalda, a Jucineide, a Délio Lima, a Bruno Goya, a Marro Meirelles, a Carol Correia, a Jorge Fel, a Gabi e outros que eu não estou me recordando agora no momento, a todos que foram diretamente participaram do documentário, porque sabe que participaram, fizeram o documentário ter uma grande relevância. Todos os depoimentos foram muito interessantes, todos realmente mostraram que amam e que gostam de fazer cinema e que consomem cinema. Então todos aqueles que não citei o nome aqui, porque são vários personagens, então eu queria agradecer a todos que fizeram parte dele. Ela trouxe uma amiga que eu esqueci de apresentar no ar, aqui pela rádio. Vamos fazer isso agora. Você tá ali, eu posso terminar pelo menos? Vitória, por favor, seu boa tarde pro pessoal e seus abraços vão fazer por gentileza. Desse jeito mesmo. Da lapada. E a Paula, né? E pra minha família. Beleza, então. O Adriano Luiz está conectado aqui com a gente também, está assistindo, tá? Deixa eu ver aqui. Depois indico que leve Ian Costa, nosso professor, para cá. Beleza, boa dica, Adriano. Um beijo para Ian Costa, nosso meu orientador. Envolvido e premiado em vários cursos lá na Paraíba. Valeu, Adriano. Valeu, obrigado. Açaí tá trabalhando lá, mas também tá vendo a gente. Valeu, cara, valeu. Forte abraço para você também, né? Ele nos ensinou agora sobre linguagem audiovisual. Eu queria mandar um abraço muito especial para César. César, ele é lá o proprietário da lanchonete Maravilha Lanchonete, lá na Rua João Condé. Foi o seguinte, eu fui fazer um lanche lá pela manhã, mas eu paguei, viu? Antes de você dizer alguma coisa, eu fui pago. Por isso que você encontrou devagando na rua. É verdade. E aí, velho, com suas coisas. Eu fiz meu pedido e tal, ele parou, olhou e falou assim: você apresenta o Clube do Filme? E eu disse: sim. Poxa, eu sempre escuto programas desde que você estava lá na Rádio Carolina FM, depois você voltou para a Rádio Cultura. É verdade, faz um bom tempo. Manda um abraço aí pro pessoal lá. Pô, obrigado, né? Então você vê como a gente não tem noção até onde chega o nosso programa. Então, grande César, obrigado aí pelos seus programas de incentivo, tá? Tá sempre acompanhando a gente, ele gosta muito de filme de seriado também, curte muito Lost, e deu uma dica pra gente, o filme Nine, que é um filme francês, né? Eu não conhecia ele só, é um grande filme aí, é mais um musical, mas tem grandes estrelas como Nicole Kidman, Sofia Loren também está nesse filme, cara, e ele tem um conhecimento muito legal. A gente conversando no meio do atendimento, por isso, para um pouquinho para atender o pessoal. Forte abraço, grande César, obrigado aí pela sua atenção. Também um abraço para a Rinalda Lira Santos, grande amiga nossa, que a gente teve o prazer de conhecer também. Sabe aquelas pessoas que trazem aquela energia positiva? É um negócio fora de sério. Maravilha, então, poder e corrupção, né? Valeu, Adriano. Valeu, grande Adriano. Poder e corrupção, tá certo. Sempre será. Tá bom, obrigado, meu querido. Aqui é pena de bastidores. Um abraço também para o nosso querido Beto Oliveira. Você ia falar alguma coisa? Sim, eu queria mandar um abraço também pro pessoal de assessoria de comunicação do INSS, a qual eu trabalho, e o pessoal que trabalha comigo na parte de logística também. E para quem está ouvindo aqui, obrigado por estar consumindo o programa de Edson, porque falar de cinema é sempre gratificante e é difícil, porque a gente trabalha numa cena muito difícil aqui no Brasil, né? A gente consome muito o comercial, porque realmente é bom, é bem produzido, mas vamos valorizar o cinema nacional, o cinema pernambucano, né? Dar valor aos que estão começando agora, né? Porque eles trabalham muito bem também. Eu tenho uma pergunta para fazer, a Paula. Eu também sou apaixonado por cinema, gosto muito, e eu queria fazer uma pergunta. Entre o filme, ele ser colorido, o filme preto e branco, qual que fascina mais? Olha, eu gosto dos dois. Certo, mas não tem, assim, seria o equilíbrio. Seria um equilíbrio. Um não te puxa mais do que o outro, não? Não. Os clássicos, né, claro, eles sempre é uma característica interessante ser monocromático, porque dá uma densidade maior. Inclusive, o professor Ian Costa, ele produziu um filme bem interessante, não me recordo o nome, que foi bem recente, lá na Paraíba, e foi premiado, e foi todo em preto e branco. Eu achei lindíssimo o trabalho, simples, bonito, mas ele trabalhou muito a fotografia, tipo experimental. Então, eu adoro fotografia preto e branco, e filme preto e branco você tem que saber produzir, pra não ficar uma coisa chata e monótona. Então, assim, eu gosto dos dois, mas eu acho legal trabalhar com colorido. Eu, assim, se fosse para trabalhar... Seria colorido. Colorido, ou com uma cor mais escura, mais... uma temperatura de cor mais marrom, assim, mas... Assim, ainda não tenho nada... Você prefere uma cor mais quente? Não tenho, assim, vamos dizer assim, uma ideia de se eu fosse trabalhar agora recentemente com um drama, talvez. Acho que talvez eu faria um preto e branco.
É porque hoje também essa questão de ser preto e branco e ser colorido acaba sendo uma escolha também narrativa, né? Depende de como você vai fazer, contar a história, né? Ou dar um ar de mais sofisticação, ou para realmente dramatizar ou fazer uma memória. Então o preto e branco ele tem essa finalidade, né? E o colorido não, ele depende, você pode querer fazer uma coisa de época, uma coisa mais vintage, uma coisa mais moderna, então o colorido ele te permite trabalhar com mais amplitude. Paula, película. Por que o título e a produção já participou de alguns festivais? E como é que tá? Eu queria que você falasse várias perguntas numa só, até por conta do nosso tempo. Os outros cursos que você fez, se tiveram premiações, quais foram essas premiações e como é que está a carreira de película nesse período agora? Então, veja só, a película ele ainda está academicamente ali, né? Ele participou, né? Ele foi indicado para o Intercom, que é um congresso um congresso muito importante de comunicação, né? Então eu participei da e eu participei, né, na trabalhos acadêmicos de produção audiovisual. E ele ganhou com melhor direção documental e melhor direção rosas e eu defender película na fase nacional, né? Uau! São 4 documentários muito bons que eu tive já observando assim o paper deles. Então, assim, né, vamos ver. E eu escrevi ele em festivais agora, né? Sim. Então, assim, vou começar a trabalhar a película agora mais pra fora, né? Porque ele estava muito dentro do eixo acadêmico. E aí, agora ele vai começar a sair um pouquinho da caixinha. Beleza. Patrícia Montenegro, parabéns, amiga. Tu é show, merece demais. Um abraço, Patrícia. Terezinha Fernandes Martins, parabéns. Minha mãe. Paula, sucesso, você merece. Boa tarde a todos ligados aqui ouvindo. Não assisti película, mas vi o documentário WC da Paula Fernandes e achei hilário. Muito curioso abordar casos dentro de um banheiro químico. Eu nunca precisei ir ao banheiro químico e depois do que eu vi, espero mesmo nunca precisar ir, porque com certeza pagaria mico. Uma observação, hoje a live está funcionando. Sim, claro, eu não tô, como é que é? Eu não estou aí para travar tudo. Tá vendo? Que funciona. Abraço para todos, especial para você. Te amo, amor. Também te amo. Tá, hoje está funcionando. Olha, vocês fazer só um comentário. O WC, ele, quando a gente produziu, eu, Laís, Jonatas e outras pessoas que participaram dele, e a gente fez uma lista de qual as opções de documentário que a gente ia produzir. Aí cada um deu sua sugestão. No final a gente começou a argumentar sobre o Festival de Inverno, né? Lá tem vários, vamos dizer assim, vários banheiros químicos espalhados, né? Então aí a gente chegou ao consenso, né? O grupo, né? Tá. Saiu assim na hora. Bom, no dia seguinte, a gente, de manhãzinha cedo, a gente já foi começar a gravar. A gente gravou o dia todo. E pra editar também foi 3 dias pra fazer WC, né? Então, assim, a gente deu sorte de conseguir personagens muito interessantes para contribuir ao documentário, né? E a técnica também de Marlon ajudou muito, assim. Mandar também um abraço para Edivaldo Santos, que está na escuta. Edivaldo, queria que você passasse, antes que a gente encerre esse programa, algumas novidades sobre o Festival Cinema de Caruaru. Como é que está as inscrições, quantos inscritos, como é que está aí as perspectivas, tá certo, Edivaldo? Me passa, por favor, esse feedback para a gente poder divulgar alguma coisa por aqui. Por que o título do película? Então, película, ele refere-se a filme, né? Só que eu preferi utilizar ele em espanhol, que significa filme. Então, falar no filme, realmente filme para assistir mesmo. Então, na interpretação em espanhol, a película é filme, né? Então, já que eu estou falando de filme de cinema, então decidi intitular ele como película. Então, película documentário, o WC também é um documentário e só passos que é um curta experimental. Curta experimental. Isso, que é diferente do curta de ficção. É uma ficção, só que é mais observacional. O que é mais difícil de fazer? Ficção, documentário,
pra mim, é ficção. Bastante. É mesmo? Bastante. E geralmente a ficção você pega você cria uma história, né? Você Eu gosto de histórias verdadeiras. Uhum. Eu gosto de ouvir as pessoas contando suas dificuldades, seus dramas. Sim. Ou tem uma história engraçada, né? Então, eu gosto do documentário por isso, pela veracidade. Apesar que tem falsos documentários como Recife Exato. Frio, Uhum. como Eduardo Coutinho já fez em Jogo de Cena. Existem documentários falsos que é meio ficção, entendeu? Então é bem interessante. Tem um sobre a documentário. MPB que é fantástico. Entendeu? Vocês já viram, é muito E divertido. eu assisto muito documentários, assim, de outros, principalmente americanos, que são, assim, verdadeiros filmes, Uhum. entendeu? Assim, não são aquele documentário preso. Então, assim, depende da oportunidade de como você vai usar a técnica para fazer documentário. Você pode fazer um documentário, é um filme. Sim, Né? Sim, é um gênero, é um exatamente. filme, Exatamente. né? Então, assim, é interessante fazer documentário porque você vai pegar coisas ali na hora. E ficção é interessante, só que eu tenho dificuldade ainda de elaborar roteiro de ficção. Eu gostaria de fazer uma adaptação de um livro, Uhum. Eu tenho ele escrito, é uma adaptação mesmo, ele seria atemporal, que já é um drama psicológico, assim, né? Ele tem essa questão de falar de uma pessoa que teve um rompimento amoroso e que ela usa de medicamentos para poder sobressair, entra num estado de loucura, assim. Qual é o nome do livro, Paula? Você pode dizer? Eu não me recordo o nome, eu lembro da peça que tem, se chama é uma Tarja peça. Preta. Ah, Tarja Preta. É de Adriana Falcão, é bem interessante esse livro. E ele tem uns diálogos, é como se ela falasse com o pensamento dela, entendeu? Uhum. Então eu queria trabalhar com essa ficção. Porque a minha pergunta é assim, a seguinte, pelo documentário Película, você vê como a produção pernambucana, nacional, não é fácil. Não, né? eles As mostram pessoas isso. vivem de questões de editais, né? Eles Isso. comentam muito isso e tal. Então, eu queria saber de ti, você está com esse projeto, uma coisa que você tem em mente, assim, que você disse que já tem uma estrutura para ele. O que é que, no caso, faltaria para você tocar um projeto desse? Pois é, então, como eu estava dizendo anteriormente a Edson, eu tenho me preparado, feito curso de capacitação de audiovisual para poder concorrer a edital do Fucultura. Sim. Porque você precisa ter o registro de produtora de audiovisual para poder concorrer ao edital. Eu tenho um registro agora, né, de produtora de audiovisual, né, e posso concorrer ao edital. Mas não quer dizer que o meu argumento ele possa ser aprovado, verdade, porque eu vou concorrer com gente muito boa, né, mas eu queria fazer um documentário, a princípio, né, que ele seria quase um longa, né, eu já tenho ele em mente, assim, eu venho pesquisando, mas eu acho que talvez eu entre de início com a pesquisa, Sim. pedido para estudo mais aprofundado desse documentário que eu gostaria de fazer, e depois eu ia fazendo as outras fases. Mas o que me Isso também, Paulo, é uma fase do edital, né? Do edital, Uhum. que você pode solicitar. Entendi. Ou você solicitar ele por inteiro, né? Que tem um dos programas da Cultura, Revelando Pernambuco, que é para documentários, e eles dão preferência para o interior, para quem não sabe, e é uma quantia, se não me engano, 50 mil para poder produzir. E a minha dificuldade maior realmente é ter uma equipe, assim, uma equipe técnica para poder desenvolver mais esses meus trabalhos, porque mesmo dentro do curso eu tenho muita dificuldade. Então, assim, eu não tenho uma equipe assim que vamos emergir e vamos produzir. Sim, entendi. Que nem eu vi no Intercom, pessoas se integram para produzir, pode ser de publicidade, pode ser de cinema, pode ser de jornalismo, mas eles entram com um projeto único ali e fazem uma produção muito positiva, muito grande, que fazem sites, fazem tudo e torna aquele produto audiovisual não só muito bom para a faculdade e para eles. Sim, né? verdade. Então, assim, eu sinto falta de uma equipe mesmo, para uma pessoa para auxiliar, porque você não faz audiovisual sozinho. Não. Então você tem que ter uma equipe, né? Você tem que escrever, você tem que produzir, você tem que dirigir, você tem que filmar, você tem que ter uma direção de arte, você tem que ter um diretor de fotografia, você tem que ter um designer. Então, assim, é um conjunto, você tem que ter uma pessoa para trabalhar a divulgação da obra, entendeu? Então, assim, é muito... Pra quem... Eu não sou da área de cinema, eu faço jornalismo. Se eu tivesse em Recife, eu faria cinema. Não, é interessante. Eu não tenho mais tempo.
Mas conclua, Luciano. Não, eu só ia dizer que isso é importante para os ouvintes estarem ouvindo isso, para a pessoa. Quem acha que não, é só gravar, é só botar a câmera e gravar, tá vendo a dificuldade que não é tão simples assim. É microfone, câmera, é tudo muito caro para produzir audiovisual. Né? Tá bom, a gente tem aí alguns festivais que trabalham a questão de você fazer até por um celular, mas é uma outra história. É outro processo. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, Paula. Foi extraordinário ter você aqui. Eu que agradeço, Edson. Obrigada. E eu adorei conhecer vocês. E você também, que vem bastante. E ele, que... Eu assisto todos os sábados no programa de vocês. Que bom. Sempre prestigiando o trabalho de vocês aqui. Obrigado, viu? E quando você puder, a gente puder convidar você puder vir, fique à vontade. E se puder contribuir também com o programa de alguma forma, maravilha. Estamos aí. Fale pra gente depois o resultado lá de Curitiba. Com certeza. Boa sorte pra você, tá ok? Se Deus quiser. Quem sabe de repente ela não vem aí para os nossos estúdios, né? Pois exatamente, né? Exatamente. Obrigado, Paula. Suas considerações finais, por favor. Bem, eu queria agradecer a todo mundo, né, a Edson que me convidou, a Adriano Luiz, a universidade que veio, principalmente a Ian Costa, que tem apostado, assim, tem me incentivado nos trabalhos, tem acreditado, porque das vezes que eu venho desenvolvendo os trabalhos, há uma descrença, mas assim, eu venho mostrando ali, eu consigo, eu posso, mesmo com muita dificuldade, aos meus pais que acreditam no meu trabalho, as pessoas que vivenciaram, estiveram envolvidas, acreditaram no trabalho, mesmo eu não estando inserida ainda na cena fílmica de Pernambuco. Uma salva de palmas para a nossa querida Paula Fernandes. Vitória, obrigado por ter vindo também, Vitória. Obrigado mesmo, tá certo? Meu querido Luciano. Bem, eu queria muito... tapa-buraco. Bem, eu queria muito agradecer a Paula por ter aceitado o convite de Edson e também agradecer a Edson por ter a possibilidade de eu estar aqui hoje para aprender tanto com ela. Então, muito obrigado aos ouvintes. Eu que aprendo com vocês. Muito obrigado à minha digníssima esposa, que está em casa. Então, é isso, gente. Uma audiência, né, para ele, né? Uma audiência para ele voar. Deu uma velha em casa. Exatamente. Essa foi ótima. E é isso, gente. Boa tarde, nos vemos no próximo sábado. Agora eu posso dizer essa frase. Sábado. Ei, entre aspas. Ele não sabe essa doença. O Egman. Agradecer a todos que eu já tinha agradecido, né? E até o próximo sábado também, né? Entre aspas também no meu canal. Meu querido Rilke Marconi. Mais um sábado, mais um clube do filme. Vem novidades grandes por aí. Com certeza. Vou começar agora a bater nessa tecla, né? Grandes novidades. Espero. Você levantou por quê? Já tá eu em pé ali espero por quê? que, assim, que as pessoas que estejam aqui continuem assim, né? Para fazer parte disso, que tem coisa que talvez não chegue lá, mas vai chegar. Vai chegar. Vem o tapete vermelho, uma grande novidade aí para Caruaru. Exatamente. Coisa boa. Gente, no próximo sábado vamos receber aqui com muito carinho também o nosso querido Adélio Lima. Sabe, uma salva de palmas a Adélio. Contamos com você aqui. Adélio, obrigada pela entrevista. Exatamente. Adélio vai estar com a gente, né, aqui no próximo sábado, falando sobre a sua participação e como é que foi a produção do filme Polícia Federal, né? Os bastidores da Operação Lava Jato, na Lei para Todos. Então, Adélio, você disse que está aqui. Também ele fez, muito bom. Exatamente. Então, sábado que vem, Adélio Lima conosco aqui nesse sabadaço espetacular que é o Clube do Filme. Leandro Miranda, brigadaço. Se você não tem programa, vem aí o Erlon Cavalcante com mais um Sábado Cultural. Para todo mundo, um forte abraço. Bye, bye. Sou logo. Alfredo pra você. A Rádio Cultura. Vamos para a live, né? Você foi embora. Porque esse povo cheio de doença. Vem cá, meu velhinho. Meu velhinho. Ô, meu filho. Galera, brigadaço mais uma vez pelo carinho da audiência de vocês. Não deixe. Você assistam que, o programa de Edson sempre. Curtam cinema. Vão para o cinema todos os dias, se puder, né? Ou se não, pelo menos 2 finais de semana. Pelo menos isso. Né? Mas que tiver oportunidade, frequente todo tipo de cinema. Cinema cult, cinema comercial do Centerplex, né? Mas em casa, né? Com os amigos. Mas cinema é sempre uma distração, né? Paula, obrigado a você por ter vindo. Obrigado, um beijo, tá aí. E acompanha o trabalho dela. Obrigada a você também. Não, que é isso, Paulo. Eu que agradeço e brevemente ela vai ser uma convidada para uma sessão lá em casa também, né? Que a gente sempre faz uma sessão, boa, bem lembrado. A gente faz uma sessão de cinema, eu tenho um cinema atrás de casa e a gente sempre é um Que luxo. na película. Já fizemos, você já fez 2 exibições, foi película. 2 exibições, não foi? Seríssimo. Telão mesmo, Tela de 10 metros por 4. É só filmes também clássicos. Exatamente. Você já exibiu, foi... A gente exibiu Marcelino Pão em Viu, a gente exibiu El Cid.
Marcelo põe vinho. Marcelinho põe vinho. Foi exibido, mas nessa não estava, né? Isso. Mas eu vou exibir. O próximo que a gente vai exibir agora vai ser Avatar. Já está no gatilho. A gente botou qual mais? Acho que só. Eu Cid só foi Não, o mas que eu foi lembro. outros. Quais Foi foram os o outros? grande filme. Ah, de fim do sim. Cinema Paradiso. Isso. Mas foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Em película. É uma das últimas copas que tem aqui no Brasil. A gente tem aí. Esse aí é colecionador de cinema mesmo. Eu sou colecionador de DVD, viu? Pronto, a diferençazinha é só o tamanho É só o tamanho do projetor. Mas brevemente a gente vai ter aí. Você Então- vai, viu, para Avatar? Claro que eu vou. Se você não gosta, você vai. Sim, mas eu vou. E película é outra história, né? Eu fico com medo se dormir lá, e o bom é que lá é Ao ar livre. Ao ar livre. Se Se drive-in. dormir, a gente joga Tem pipoca. drive-in mesmo. A gente joga o balde Direito a d'água. pipoca e refrigerante, viu? Tem mais isso ainda. A gente fez no carnaval, quando foi? Foi. Muito bom, é espetacular. É, a gente tem a honra aí, não é nenhuma missa de corpo, porque ele sabe muito bem disso, não estou nem puxando sardinha pro lado dele, não, abraça a passa dele. Mas é uma das coisas que a gente aprendeu a gostar e tem um carinho muito grande, a humildade que esse cara tem e nos convidar a participar desse universo que tanto eu, quanto ele, como o Lucien, como ele, a gente tem esse algo em comum, né? Muito bom Eu tô isso. olhando pra cara dele agora e quando eu comecei a montar a película e eu assisti, acho que eu perdi a conta quando eu assisti, e eu já decorei até as falas desse cara falando. Tá vendo você? Isso vai ficar em memory. Em memória. Eu ainda vou projetar ali atrás, você dando esse... Rapaz, olha só o agouro que esse meu amigo o saudosista Edson. Rapaz, tá vendo você? Tá vendo tu, Mas você? eu acho justo. Tu também tá nessa, né? Acho justo. É, né? Entendeu? Olha, cada sessão, eu acho, lá do como é o nome que colocaram? Cine Imperador, né? Um negócio assim. Imperador relacionado ao Cinema Pronto, Paradiso. acho muito bonito. Todo filme a gente terminar em memória pra Edson, porque Pode se colocar até um cartaz com a foto e a gente dele pode lá, né? acertar, entendeu? Caraca, tá vendo, Paulo? Quem tem amigo desse tipo não precisa de inimigos. Eu vou, quando eu ficar mais velho, já vou deixar lá, vou fazer uma Ela olha modificação. pra Edson e diz, quando eu ficar mais velho... Edson já é um padrão, entendeu? Já é um padrão. Você pensa em velho, você pensa em Edson. Se quiser fazer algum filme, assim, um curta sobre o Alzheimer, alguma coisa, temos as pessoas aqui pra... ele sai aqui perdido, né? Fica pedindo socorro. Pede socorro pelo... Bom, galera, tem que ir embora. Um abraço. Valeu. Pessoal. Lucier, suas despedidas, a sua estreia oficiosa hoje do programa. Poxa, olha, tô muito feliz. Cara, que estreia, né? Puxa vida. Pô, que estreia. Não, cuidado, eu tô toda dói. Que estreia aqui, tendo a oportunidade de bater um papo com a Paula, muito bom. E assim, galera, próximo sábado já tô emocionado, já tô feliz já. Então é isso, até o próximo sábado. O Egman. Obrigado a todos os... obrigado a todos... Perdi a palavra. Tá pegando. A doença aqui dentro tá chegando. Você tá ficando invertido. É degenerativo, tá morrendo todo mundo Tá aqui. ficando invertido já. Mas beleza. Eita, poxa. Obrigado a todo mundo que tá assistindo. Pronto, aí, saiu. Obrigado a todo mundo que tá assistindo. Obrigado. Vai ser no pouco, Obrigado você pega. também, né, por você estar aqui também, né? É ótimo encontrar novos horizontes de cinema, novas oportunidades, né? Eu acompanho muita gente de canal de YouTube que seja americano, alemão, acompanho alguns brasileiros também. E é sempre bom acompanhar alguém que é da região, né? Mais interessante ainda. Obrigado mesmo por sua presença e até sábado que vem. Sempre bom estar reunido com pessoas que têm o mesmo, né? Isso é legal, mesmo muito bom. feeling, né? Vitória! Muito obrigado, pessoal, por acompanhar a Paula. Vem cá, Lucien, vem cá, meu amigo Rico Marconi, próximo sábado, presença do nosso querido Adélio Lima. Gente, você tem a obrigação de assistir a estreia do filme que é quinta-feira, hein? Polícia Federal. Show de bola? Ele tem que assistir. Vocês dois, você não pode cobrar de ninguém aqui. Por porque quê? você não tá assistindo filme nenhum. Eu não tô assistindo. Assistiu a Atômica? Não, vou assistir. Olha. Vou assistir. Então pronto, depois de fogo. Tu não assistiu a Atômica? Não. Galera, bye bye, sou Logan Alfirese e aguarda novidades do nosso canal. Alfirese. Do canal. Mentira aqui de novo. Fala. Alfirese. Isso tá me cheirando a um complô aí. Já estou plantando a semente. Não. Tá plantando a semente? Não. A semente. Não, você tem que entender que, né, os mais velhos sempre tem que dar espaço para os mais novos, Isso. então É, né? a parceria tem que... Tchau, pessoal. Valeu. Obrigada, Edson. Oxi, Olha, que é isso? mulher.